Galera, eu tava vendo essa matéria aqui do O Liberal, do Carlos Ferreira, né? Que diz assim: Brás pode tornar-se o Ceni do Leão Azul, né? Essa matéria aqui. E eu acho interessante porque a gente vai bater um papo sobre isso, porque eu faço essa pergunta um pouquinho além, né? Será que o Marcos Braz, que é um diretor multicampeão no Flamengo, pode transformar o Remo e, por consequência, transformar o Paysandu, né? Que é o nosso interesse aqui nesse papo, né? Vamos bater um papo sobre isso aí depois da vinhetinha, saber se o diretor executivo lá do rival pode de uma certa forma impactar no clube, no futebol do Pará e por consequência impactar aí no Paysandu. A gente vai bater um papo depois da vinhetinha aí, tá? Beleza, galera? Não se esquece aí, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse seu canal Central Papão. A gente está sempre falando aqui de Paysandu. Claro que a gente vai falar do Remo, vai falar do rival, ou de Tuna, seja o que for, quando isso tiver um impacto no futebol paraense e, por consequência, um impacto no Paysandu. Legal? Bora aí rapidinho, só fazer aquela introdução na matéria, depois a gente bate aquele papo, né? Tá aí, o Braz pode tornar-se o Ceni do Leão Azul. A decolagem do Fortaleza teve como propulsor o técnico Rogério Ceni, né, de 2018 a 20. Depois isso, os frutos foram colhendo, né? Fortaleza campeão da Série B, foi lá para a final da Sul-Americana, chegou duas vezes na Libertadores direto pelo Brasileiro, né? Então o Fortaleza aí decolou de fato, né? O Fortaleza era uma segunda força lá do futebol cearense, o Ceará era de uma certa forma um pouco mais dominante, e agora o Fortaleza, com muito mais participação em Série A e participações inclusive efetiva, caiu esse ano, infelizmente, juntamente com o Ceará, né? Teve aquela arrancada final ali que não foi suficiente, né? Então, ao transformar a mentalidade do clube, além dos títulos de Série B, Copa Nordeste e do estadual, o sucesso crescente no futebol foi consequência do legado de Ceni, né? O executivo Marcos Braz iniciou esse processo de mudança de mentalidade no Remo e, com o acesso na Série A, criou as melhores perspectivas para a nação azulina. Ceni no Fortaleza cobrou e orientou o crescimento estrutural, principalmente do centro de treinamentos, contribuiu muito na cultura organizacional e mentalidade vencedora. São os mesmos passos buscados no Remo por Marcos Braz, não só pela visão e pelos contatos, mas também pela autoridade para promover mudanças comportamentais no dia a dia do futebol azulino, né? Marcos Braz está agindo por certidões negativas de débitos e de clube formador, né? Há um programa, uma política pública do governo federal que o clube pode se tornar um clube formador e recebe os incentivos fiscais do governo. Assim, o clube pode viabilizar verbas federais para investimento na estrutura e projeto inclusivos. Ele considera, com absoluta razão, que o Remo decola de vez no mercado do futebol se juntar à captação de verba e estruturação do CT e credencial do clube formador, né? Bem, então tá aí matéria bem legal do Carlos Ferreira de O Liberal, né? Cara, assim, o Marcos Braz ele desperta alguns debates aqui, né? E a gente pode trazer os dois lados, né? Primeiro, o Marcos Braz, quando ele chegou no Remo, o Remo já estava ali mais ou menos um terço da Série B, por ali, né? E o Remo já estava meio que consolidado, tentando brigar lá em cima com o Daniel Paulista. Foi naquela ocasião que o Daniel Paulista foi lá pro esporte tentar a sorte, acabou não conseguindo. E aí a gente traz ali uma faca de dois gumes, né? Os dois lados. Primeiro, parte da torcida do Remo, e claro, a gente, como pôde acompanhar, né, por conta de Paysandu também estar na Série B, a gente pôde acompanhar o Remo. Parte da torcida do Remo achou legal e foi toda aquela euforia, cara, vai ter o tal do efeito Marcos Braz e tal. E eu lembro que na época eu me posicionei e disse, cara, isso vai ser interessante claro, no primeiro momento isso vai ser interessante para o Remo, mas de uma certa forma isso vai ter impacto no futebol paraense e por consequência vai ter impacto no Paysandu, porque já falei para vocês, Remo e Paysandu são clubes regionais, então é muito difícil o que impacta um não impacta outro. Eu sei que, por exemplo, na época áurea do Paysandu, o Paysandu participou de Libertadores, foi bicampeão brasileiro da Série B e tal, e o Remo ficou naquela draga, né, inclusive alguns anos sem divisão, mas eu acho que hoje em dia isso não cabe mais. O que impacta em um vai impactar o outro, apesar do Remo estar na Série A e o Paysandu na C. São clubes que são regionais, eles vão se auto-impactar, isso acontece com o Inter, isso acontece com o Grêmio, isso acontece com o Cruzeiro, acontece com o Minas. É diferente, já falei para vocês lá do Rio e de São Paulo,
que apesar de serem clubes do mesmo estado, são realidades diferentes. Eu não acredito que isso aconteça na região norte do Brasil, né? Então, se por um lado o Marcos Braz ele chegou com essa pompa e tal, por outro, com a manutenção do português, né, do Antônio Oliveira na frente do Remo, o Remo começou a declinar um pouco e aí ele começou a ser questionado, foi questionado inclusive por alguns influencers de que trouxe jogadores aposentados, né, e deu aquela discussão, né, até viralizou, não sei qual é o nome lá do influencer que fala pelo Remo, que ele discutiu com um cara ali na beira do campo e tal. E aí, inclusive, começou a se especular: esse cara tá trazendo só jogador aposentado para fazer esquema aqui no Remo, ganhar dinheiro, porque sabe que aqui tanto o Remo como o Paysandu tem torcida e tal. E, cara, e parecia que ele ia degringolar, e, cara, só que o futebol é foda, bicho. O futebol, quando os resultados começam a acontecer, o cara vai de burro, de cara do esquema pra gênio, né? E aí ele não queria mandar o português embora, bancou algumas vezes o português. Depois o Guto veio, o Guto já um técnico que se encaminhava para ser um técnico de Série C, com vários acessos da B para A na Costa, mas muita gente dizendo que já era um técnico de Série C. Aí o Remo engrena aquela sequência de vitórias, sobe, e de um dia para a noite o Marcos Braz, que estava sendo questionado, acabou virando aí o salvador da pátria, né? Ninguém na imprensa nacional vai saber que ele chegou na metade ou um terço, né, com o Remo já encaminhado. Só para lembrar, os jogadores que fizeram ampla diferença no Remo, que era o seu goleiro, o Marcelo Rangel e o Pedro Rocha, eles já estavam no Remo antes do Marcos Braz, né? Então foram jogadores aí que levaram, na minha concepção, né? Não sei o que os torcedores do Remo têm a dizer, e o próprio torcedor do Paysandu que estava secando tem a dizer. Mas na minha concepção de secador, né, de rival secador, eu acho que o Pedro Rocha e o Marcelo Rangel são responsáveis aí, pelo menos pela metade dos pontos do Remo, né? E isso não tem o dedo propriamente do Marcos Braz. Só que, por outro lado, por isso que eu falei que é uma faca de dois gumes, né? A gente não pode negar o peso que esse cara tem no futebol, né? Multicampeão no Flamengo, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Só que a gente também tem um outro porém, né? No Flamengo era muito fácil, né? Verbas altíssimas, ele já pegou o Flamengo estruturado, né? O Bandeira de Melo estruturou o Flamengo, então quando ele entrou lá com o Landim, né, o Rodolfo Landim no Flamengo, o Flamengo já tinha muito dinheiro no cofre, coisa que no Remo por enquanto não tem, né? E agora a gente tem a seguinte questão, né? Caiu no colo dele, né, um time de torcida, só que sem essa estruturação que o Flamengo tinha e sem a parte, ele não tem um grande cofre aí para gastar a rodo, para trazer um Gabigol, para trazer um Diego Ribas, né? Então, se por um lado ele tem esse efeito Marcos Braz, é um cara do mercado, é um cara que tem um network, por outro ele não tem um dinheiro gigantesco que ele tinha no Flamengo. Então, vai ser a primeira vez que ele vai pegar um grande desafio. Agora a gente vai saber, cara, será que esse cara realmente é um cara do futebol, né? Porque, volto a dizer para vocês, no Flamengo era muito fácil. No Remo, de uma certa forma, o acesso, claro que ele teve sim participação, mas não dá para colocar nas costas dele o acesso, né? Porque, como eu falei para vocês, os destaques do Remo não foram contratados por ele, né? E não mexeu em estrutura no Remo. Teve, obviamente, a sua parcela de culpa, né? Então, é a primeira vez que ele vai ter esse desafio, né? E aí o que eu acredito, né? Muita gente pode estar se perguntando, pô, mas o que isso tem a ver com o Paysandu? Cara, se na visão de secador, vamos dizer assim, Deus o livre, o Remo decolar mesmo, ele e o Marcos Braz, porra, estruturar o Remo e o Remo se manter na Série A, naturalmente isso abre um mercado para o futebol paraense. Por dois motivos. Primeiro, que os dirigentes do Paysandu, seja por ciúme, seja por um movimento natural de mercado, porque se o Remo cresce, o resto do Brasil vai começar a olhar mais para o Remo estruturalmente, ou como formador de atleta, né? Naturalmente isso abre um mercado para o futebol paraense, e naturalmente os dirigentes do Paysandu, seja o motivo que for, ou por mercado, ou por ciúme, vão correr atrás para que o Paysandu também cresça, né? É o que eu falei para vocês. Claro, o Remo subiu e é legal, né? Eu queria também, obviamente, que o Paysandu subisse, mas a gente não pode negar que em termos de estrutura os dois estão muito aquém. O Paysandu, a gente ainda pode dizer assim, o Paysandu tem um pouquinho mais de estrutura, mas ainda assim, qual é a nossa estrutura? 2 campos de CT,
o terceiro campo está sendo inaugurado, mas não tem estrutura nenhuma ao redor, só campo, isso não quer dizer que é um CT legal. A Curuzu, que tem um pouquinho a mais de estrutura que o Baenão, ainda assim, né, os dois estádios a gente pode considerar estádio semi-profissional. Então, apesar do Paysandu ter uma estrutura um pouco melhor com o hotel, no frigir dos ovos ainda são estruturas amadoras, tanto de Remo como Paysandu. Então, respondendo ali a nossa pergunta, né, inicial, a gente vai ter que esperar para ver ele agora com poucos recursos, porque uma coisa é o Remo com um recurso que teve, né, um grande recurso na Série B, outra coisa são os recursos do Remo na Série A. Então vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Marcos Braz com poucos recursos, claro, poucos recursos no sentido relativo, né? São muitos recursos, mas em se tratando aí de Série A, a gente considera que são poucos recursos, né? Com poucos recursos, vamos ver o que ele vai conseguir fazer na Série A, e eu acho que ele mantendo o Remo na Série A, iniciando uma estrutura de clube formador, eu acho sim que isso vai ter impacto no futebol paraense e, por consequência, eu acho que isso vai ter impacto na estrutura também do Paysandu, né? E aí entra aquela história da resenha, né? Porque a gente sempre, como torcedor, a gente sempre tem a questão da paixão. Por exemplo, eu como torcedor, obviamente que eu vou torcer para que o Remo caia, passe vergonha que nem passe o Sport, isso como torcedor. Mas no sentido de futebol paraense e, por consequência, o Paysandu colher esses frutos, vai ser muito ruim, né? É o que eu falei para vocês, galera. Se o Remo não tivesse subido e o Paysandu caído, ou então, se o Paysandu tivesse se mantido aos trancos e barrancos na B e o Remo continuasse na B, cara, eu tenho certeza que ninguém ia ligar, ninguém ia falar de reconstrução de Paysandu, mesmo que o Paysandu tivesse caído para C e o Remo não tivesse subido para A. Ia ficar naquela resenha que, gastou um dinheirão, não sei o que, a piadinha de mesmo com o dinheiro da Copa não subiu. Aí Paysandu daqui a 2, 3 anos voltaria da C para B, porque apesar da C ainda não ser, apesar da C não ser aquela mamata que era antes, mas ainda assim ainda tem muito time ruim. Então tanto o Remo como o Paysandu numa Série C em 2, 3 anos eles voltam, né? Isso a estatística aí já mostrou. Eu sei que o Paysandu ficou um tempinho ali, 5 anos, mas eu acho que ainda assim, Remo e Paysandu são favoritos em Série C, e não importa o contexto, ainda que esteja endividado como está o Paysandu, eu acho que a C ainda é um campeonato acessível por enquanto, né? Ainda é um campeonato acessível. Então, se o Remo não subisse para, a gente ia ficar nessa eterna resenha. C, B, né? Então, eu acho que do ponto de vista de torcedor, claro que a gente vai torcer para que secar, para que o Remo caia e tal, mas do ponto de vista do futebol paraense, né, se a gente quiser realmente se estruturar, cara, um clube, ou o Remo ou o Paysandu, vai ter que tomar a dianteira, e eu acho que outro, naturalmente, vai conseguir se firmar, né? Eu acredito que não vai mais acontecer o que aconteceu. O Paysandu lá na década de 2000, punjante, era de ouro, e o Remo lá embaixo. Eu acho que hoje em dia o futebol, de uma certa forma, traz mercado para outro, né? Então eu acredito muito que se um dos dois estruturar, eu tenho certeza que o outro, ainda que demore mais tempo, né? Que o outro passe 2, 3 anos, 5 anos numa draga, mas eu tenho certeza que isso abre um mercado para o futebol paraense, né? Mas, claro, como torcedor, eu quero ver tua opinião aí. O que você prefere? Prefere que o rival se estruture na A e isso chame um mercado paraense e automaticamente o Paysandu possa colher esses frutos também? Ou tu acha o contrário? Acho que não, cara, não tem nada a ver o fato de o Remo se estruturar ou o Paysandu de se estruturar não leva a reboque o outro time. Quero ouvir tua opinião aqui, coloca aqui nos comentários. Beleza? Forte abraço, tchau, tchau, saudações bicolores. Não se esqueça de se inscrever no canal e um forte abraço.